Olá, está começando o Espaço I, o seu programa de inovação e informação. Os profissionais das áreas tecnológicas terão muito trabalho pela frente para extrair petróleo e gás localizados embaixo de uma camada de sal de 2 km de espessura. Se confirmadas todas as reservas, o país poderá se tornar um dos maiores produtores mundiais de petróleo. Um desafio que não é somente da Petrobras, mas de todo o Brasil, que poderá investir a riqueza gerada em educação, ciência, cultura e na diminuição da miséria no país. O pré-sal engloba desde o litoral de Santa Catarina até o Espírito Santo. Tem 800 quilômetros de extensão e 200 quilômetros de largura. Essa camada tão promissora de petróleo fica a 340 quilômetros de distância da costa. O caminho até essa gigantesca riqueza é longo e de difícil acesso ao homem. É preciso passar por 2 quilômetros de oceano e mais 1 quilômetro de rocha da camada pós-sal. Mais um obstáculo. É preciso atravessar mais 2 quilômetros de espessura de sal. Para esse desafio, espera-se vultosos investimentos e milhares de empregos diretos e indiretos. Não há um número exato do volume total do pré-sal. Os primeiros resultados apontam que só no campo de Tupi, na Bacia de Santos, existem de 5 a 8 bilhões de barris de óleo, o que representa cerca da metade da produção atual. 243 mil são o volume de pessoas que nós vamos treinar para trabalhar na nossa cadeia de fornecimento nos próximos 4 anos. É um tempo mais do que suficiente para treinar o pessoal e já existe um programa PROMIMP, de treinamento da Petrobras com as empresas, visando capacitar pessoal para isso. O que nós estamos pensando em termos do número de emprego associado ao nosso programa de investimento é alguma coisa próximo de 1 milhão de postos de trabalho cada ano. Não que vão ser 1 milhão de postos de trabalho novos cada ano, mas você sustenta com o nosso investimento de 174 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, a gente sustenta aí aproximadamente 1 milhão de postos de trabalho por ano. O novo marco regulatório para a exploração e produção de petróleo e gás natural na área do pré-sal está sendo elaborado e deve ser aprovado até o início de 2010. Na concessão, o risco exploratório é assumido pelo concessionário e toda a vantagem e a descoberta que é feita pertence ao concessionário. Isso, portanto, é um regime que é muito bom para quando você tem risco exploratório muito grande. Na partilha, você tem uma divisão entre os ganhos da concessão, os ganhos da atividade de produção, entre a União e a empresa que está fazendo o investimento. O maior desafio é esse lobby, que quer de qualquer maneira manter a legislação atual que dá a propriedade do petróleo a quem produz. E o governo mandou para o Congresso um projeto muito melhor, que é o contrato de partilha, que retoma a propriedade do petróleo para a União, portanto, para o povo brasileiro. Além do mais, os ganhos potenciais que possam vir, além do previsto, esses ganhos são partilhados entre a União e a empresa, e não pertencem só à empresa. Além do mais, como o pagamento é feito em óleo e não em dinheiro, isso significa que os volumes de reserva de óleo, chamado óleo in place, ficam na União em maior quantidade quando o preço sobe. Portanto, diminui também, do ponto de vista da União, o risco de perder renda do petróleo quando o preço se eleva. Portanto, do ponto de vista da União, é um regime que dá mais controle e dá mais uma parcela maior da renda petrolífera para a União. Entre as novas propostas do governo federal estão a criação de uma nova estatal, a PetroSal, para fiscalizar os custos dessa produção, e o Fundo Social. A PetroSal, ela faz sentido no momento que você tem a decisão anterior de colocar a Petrobras para ser operadora, de ter leilões ainda, de ter a participação da empresa estrangeira, enfim, naquele conjunto de decisões anteriores você tem a PetroSal que irá fiscalizar todos esses agentes econômicos. Agora, no caso dessa proposta mais simples, você não precisa, você dispensa, você passou aí 44 anos na lei 2004, a lei do monopólio, em que a Petrobras era fiscalizada. Você tem Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, você tem o próprio MME, você tem possibilidade de controlar que não necessita a criação de uma nova empresa para ser controladora. Pelo projeto de lei do governo, o Fundo Social vai ser usado para aplicar em recursos de programas de combate à pobreza,
inovação tecnológica, melhoria das condições da educação e saúde brasileiras, a cultura, a infraestrutura para a cultura e desenvolvimento cultural brasileiro e meio ambiente. Nós saímos de uma reserva de 14 bilhões, que já nos dá autossuficiência por 10 anos, passamos para mais 100 bilhões, ou seja, 114 bilhões, passamos a ser a terceira reserva mundial junto com o Iraque, mas tem cobiças internacionais muito fortes, dos Estados Unidos, que tem 29 bilhões de barris de petróleo e consomem 10 bilhões por ano. Tem a Europa, a Ásia, cujos países não têm petróleo, têm dinheiro, então eles estão também ávidos para obter vantagem com o pré-sal. E estão fazendo lobbies muito fortes em cima do governo e em cima do Congresso Nacional. Para contrapor isso, é preciso que a população brasileira saiba da magnitude dessa riqueza e defenda, porque ela nos pertence a todos nós. Entre em contato conosco e deixe a sua sugestão. O Espaço I fica por aqui e a gente se vê na próxima semana. Tchau!